Ao longo de toda a nossa vida, nos contaram a mesma história sobre o século XIX. Era a era do vapor, do carvão e da grande revolução industrial. Um tempo em que a humanidade, finalmente recuperada da estagnação dos séculos anteriores, parecia ter aprendido novamente a construir enormes e belos edifícios, a abrir ferrovias e a preencher o mundo com novas tecnologias. Mas e se essa versão aceita fosse apenas uma fachada, uma camada fina aplicada sobre algo muito mais amplo, antigo e inquietante? Para perceber isso, basta baixar o olhar e observar o que está aos nossos pés. Se você caminhar pelas antigas ruas de Moscou, São Petersburgo, Paris, Nova York ou Istambul, inevitavelmente se deparará com o mesmo enigma arquitetônico. Prédios cujos andares inferiores estão total ou parcialmente cobertos de terra. Janelas que, por todos os padrões, deveriam estar no nível da rua, se transformaram em aberturas de porão. E portas, por onde antes entravam pessoas, agora conduzem a poços profundos e escuros, como entradas de cavernas. Às vezes parece que casas inteiras afundaram, mergulhando 2 ou 3 metros no solo. A ciência oficial oferece uma explicação simples e aparentemente lógica. Seria uma camada cultural ou uma elevação não natural das ruas. Alegadamente, séculos de vida urbana, o acúmulo constante de lixo, detritos das ruas e cinzas de fornos teriam elevado gradualmente, de forma lenta e inevitável, o nível do solo. Mas essa versão desmorona ao observar os detalhes, sem se deixar enganar pela primeira impressão. Como poderia uma camada cultural cobrir de forma tão uniforme e perfeita os andares inferiores em cidades separadas por oceanos, na Europa, América e Ásia? Por que vemos prédios cobertos até mesmo em locais sem ruas movimentadas ou em cidades fundadas recentemente sem tempo suficiente para acumular essa camada de detritos? As evidências reais e incontestáveis estão em fotografias e gravuras antigas do meio do século XIX. Nelas, muitas vezes, não vemos trabalhadores construindo fundações e rodapés, mas sim pessoas realizando um trabalho pesado, escavando paredes e desobstruindo os primeiros andares. Não é um processo de construção, é um processo de escavação em grande escala. Esse fenômeno é grande demais e uniforme demais para ser apenas resultado de problemas urbanos ou acúmulo lento de detritos em diferentes partes do planeta. Algo incrivelmente poderoso e catastrófico cobriu megacidades inteiras com uma única camada de sedimentos. A única hipótese que explica esse quadro é a do dilúvio de lama. Não um mito, mas um evento geológico poderoso e catastrófico, possivelmente relacionado à intensa atividade sísmica ou cósmica. Esse evento causou o deslocamento massivo de enormes volumes de água, argila e areia. Esse fluxo percorreu o planeta, preenchendo baixadas e os primeiros andares de todos os edifícios, deixando metros de sedimentos pesados e úmidos. Se for assim, a nossa civilização moderna, que consideramos produto dos últimos 2 séculos, na verdade é apenas uma camada fina sobre as ruínas de uma época anterior, poderosa e tragicamente enterrada. Mas então, quem construiu esses edifícios? Essa é a questão mais intrigante. Se assumirmos que a catástrofe realmente aconteceu, as construções monumentais que erroneamente atribuímos ao salto industrial do século XIX não são novos edifícios, mas fragmentos miraculosamente preservados ou restos escavados às pressas daquela civilização perdida. Repare nos edifícios oficialmente erguidos no meio ou no final do século XIX. Majestosas estações de trem, prefeituras impressionantes pelo tamanho, grandiosos museus e bibliotecas. Essas construções seguem o estilo neoclássico ou renascentista, com geometria perfeita, enormes colunas, arcos e encaixe preciso de blocos de pedra pesando toneladas. Estamos falando de um tempo em que, na maior parte da Europa e América, a industrialização ainda dava seus primeiros passos.
poderiam os construtores da época, usando tração animal, guinchos primitivos e trabalho essencialmente manual, erguer esses colossais e perfeitos monumentos de pedra? E não em número isolado, mas milhares deles, em dezenas de países, quase simultaneamente. A pergunta se torna ainda mais crítica quando procuramos rastros do trabalho deles. Onde estão as pedreiras de longo prazo, os vestígios de extração de grandes quantidades de granito, mármore ou arenito? Onde estão milhares de projetos, documentos de engenharia e cálculos detalhando como erguer blocos de dezenas de metros de altura? Onde estão registros de gigantescas equipes especializadas e máquinas de construção complexas para a época, que deveriam trabalhar décadas para completar esses projetos? Como é possível que nos arquivos frequentemente falte qualquer informação sobre o processo de construção, exceto anotações resumidas sobre datas de início e término? Os prazos oficiais para construir complexos tão sofisticados como a Catedral de Kazan ou os edifícios das exposições mundiais são impressionantemente curtos, apenas 5 a 10 anos. Em comparação, projetos modernos, mesmo com máquinas poderosas, duram décadas. A velocidade de construção de quarteirões inteiros no século XIX, supostamente erguidos do zero, parece absolutamente impossível. Isso leva a pensar, talvez não construíssem, mas apenas restaurassem ou desobstruíssem. Não criavam civilização, ocupavam e adaptavam uma infraestrutura já pronta, porém danificada, que milagrosamente sobreviveu à catástrofe global. Se essa arquitetura é herança de uma era mais avançada, isso significa que no final do século XVIII e início do XIX, o mundo não enfrentou apenas um cataclismo natural, mas também um verdadeiro esvaziamento. E isso leva à pergunta mais inquietante que exige resposta. Para onde foi a população que construiu tudo isso e vivia nesses lugares? Descobrimos então que muitas construções monumentais do século XIX provavelmente são ruínas escavadas e não edifícios novos. Isso indica que alguma força global destruiu a civilização e não apenas a cobriu de terra. Mas para onde foi a população capaz de criar uma arquitetura tão avançada? Essa questão nos leva às evidências de arquivo mais perturbadoras. Em jornais antigos, datados do início do século XIX, encontramos relatos que, à luz da nossa hipótese, ganham uma interpretação completamente nova. Por exemplo, deparamos com um artigo no Alexandrian Gazette de 1816. Nesta nota curta, mas chocante, não há menção a vitórias ou descobertas. O texto se dedica a uma estranha, súbita e massiva devastação que tomou Roma. Ao reler esse texto, não é possível não sentir apreensão. Em um período de apenas 22 anos, Roma, segundo esses relatos, perdeu 1/3 de sua população. E no texto não se fala em guerra ou epidemia, mas em uma tal atmosfera nociva. Palácios desocupados mencionados anteriormente se transformaram em abrigos para pastores e as imponentes ruínas da antiguidade eram usadas para pastoreio de animais. Esta descrição de Roma, que segundo a história oficial deveria ser um dos centros do renascimento europeu, se parece mais com as cenas de um mundo pós-guerra ou pós-apocalíptico. Que tipo de atmosfera nociva era essa e por que ela provocou uma redução tão súbita e massiva da população? Nesse mesmo artigo, há detalhes ainda mais importantes. No texto de 1816, menciona-se que o Vaticano já estava em ruínas em 1813. Isso não coincide de forma alguma com a cronologia oficial, que afirma que o Vaticano adquiriu sua forma e status atual muito mais tarde. Anacronismos como esse em documentos antigos são indicadores cruciais de que a história que nos contam pode ter sido seriamente ajustada ou mesmo falsificada. A menção à palavra tártaro no contexto das ruínas e devastação de Roma soa como um eco de outra, mais ampla tragédia histórica, que deliberadamente tentaram apagar da memória. Roma, neste contexto, não é a única vítima. Sua despovoação e destruição não são um declínio local, mas apenas um fragmento de um fenômeno global.
Se cidades foram cobertas de terra e depois escavadas às pressas, é lógico que simplesmente não havia ninguém para viver nelas. Isso nos leva à próxima pista, não menos assustadora: as evidências visuais capturadas pelos primeiros fotógrafos. Se olharmos para as primeiras fotografias de Paris, Londres, Nova York ou Moscou, feitas em meados do século XIX, elas impressionam por seu vazio absoluto e assustador. Ruas que hoje estão cheias de carros e pessoas, nessas imagens parecem cenas de filmes de desastre. Não há pessoas, nem carroças, cavalos, carrinhos de comércio. Em resumo, tudo o que formaria a movimentação natural de um centro urbano ativo está ausente. A versão oficial explica isso de forma simples: longa exposição. Supostamente, a câmera ficava tanto tempo aberta que os objetos em movimento simplesmente desapareciam da foto. Mas essa explicação não se sustenta. Se a exposição fosse longa, deveriam aparecer pelo menos rastros borrados, silhuetas de pedestres ou, mais importante, contornos claros de objetos imóveis. Para onde foram todas as carroças estacionadas, barris, lampiões de rua, parados, e vendedores aguardando compradores? O vazio dessas ruas é absoluto. Ele não indica a falha da técnica, mas a realidade da época, um mundo pós-catástrofe. Um mundo onde a população havia sido reduzida a um mínimo crítico. Isso é confirmado também pelos relatos de artistas. Do século XV ao XIX, pinturas e gravuras estão repletas de imagens de ruínas. Paisagens devastadas, colossais construções antigas dominadas pela natureza. Artistas como Piranesi, Robert ou Friedrich não criavam apenas antiguidades românticas. Eles possivelmente retratavam o que viam ao redor, um mundo coberto de ruínas que começava a ser explorado e limpo. Capturaram um mundo pós-tragédia, onde as cidades estavam em fase de escavação e não de construção ativa. Assim, ao combinar os andares inferiores cobertos de terra e a arquitetura monumental não escavada com o súbito deserto demográfico registrado nos jornais e nas primeiras fotografias, o quadro se torna completo. A catástrofe aparentemente não apenas cobriu de terra, mas levou à quase completa extinção da população anterior. Ou seja, o mundo ficou livre, representando um vasto campo de construção pronto para ser ocupado. Mas como e por quem foi ocupado? E, igualmente importante, como se apagou o conhecimento do que aconteceu? Para isso, foi necessário um grandioso ato encenado, um verdadeiro teatro de ilusões. Descobrimos que enormes cidades foram cobertas e esvaziadas, e sua arquitetura monumental provavelmente é herança de eras passadas. Agora é preciso entender como esse mundo deserto e destruído recebeu um novo fôlego e, principalmente, como o conhecimento da catástrofe foi apagado. Para isso, não bastou restaurar, foi necessário criar um grandioso teatro de ilusões. O ponto central dessa narrativa são as exposições mundiais, que aconteceram com uma frequência incrível em diferentes partes do mundo na segunda metade do século XIX e início do XX. Paris, 1889, Chicago, 1893, St. Louis, 1904. Imagine, em poucos anos surgiam do nada colossais complexos palacianos, incrivelmente detalhados. Eles pareciam obras-primas da antiguidade e do classicismo, comparáveis em escala e beleza a catedrais ou templos antigos. Milhares de toneladas de mármore, colunas, arcos elaborados, fontes, pavilhões decorados com esculturas e ornamentos complexos. E tudo isso era construído com uma velocidade impressionante, quase inacreditável. A história oficial afirma que todas essas construções foram feitas de madeira e gesso. Supostamente seriam construções temporárias, cenográficas, feitas apenas para exibir avanços tecnológicos. Mas olha as fotos. Isso não são cenários de gesso. Vemos fundações maciças de concreto, paredes de tijolos resistentes, túneis subterrâneos poderosos, pavimentos perfeitos e complexas redes de engenharia. Qual seria o sentido de construir pavilhões temporários com esse grau de durabilidade e detalhamento monumental? O mais chocante acontece depois do fim das exposições.
Essas obras-primas arquitetônicas, que poderiam ser motivo de orgulho para qualquer cidade e durar séculos, eram destruídas sem piedade. Em poucos meses eram ou desmontadas, ou, ainda mais suspeito, queimadas até virar cinzas. Quem constrói um edifício comparável a um palácio antigo apenas para derrubá-lo logo após o evento? Isso parece econômica, lógica e, acima de tudo, historicamente absurdo. A hipótese central é que esses complexos de exposições, na verdade, não eram construções novas, mas ruínas escavadas de uma civilização anterior. Em vez de gastar anos construindo, os organizadores poderiam usar estruturas já existentes, levemente danificadas, mas sobreviventes após algum cataclismo. Eles realizavam limpezas em grande escala, restauravam as fachadas e rapidamente as colocavam em ordem e as exibiam como prova de seus supostos avanços tecnológicos. É por isso que, em muitas fotos antigas relacionadas à preparação das exposições, os trabalhadores não erguem novas paredes, mas sim realizam trabalhos pesados de terra, ou seja, escavações. O propósito da sua destruição posterior era simples e cruel. As exposições serviam como um grande ato final sobre uma era, permitindo que o novo poder mostrasse à população a grandiosidade que supostamente haviam criado. Mas logo em seguida, removiam esses artefatos para apagar a memória de quem realmente os havia construído. Se esses palácios permanecessem, seria uma acusação silenciosa e eterna, uma prova de que a nova civilização não havia sido construída do zero, mas sobre ruínas alheias. Assim, as exposições mundiais não eram uma celebração do progresso, mas um ato controlado, encenado, de apropriação e destruição do legado. E para consolidar totalmente essa nova versão da história, não bastava destruir os vestígios arquitetônicos, era preciso apagar a memória da própria geografia e história. E isso nos leva à próxima igualmente importante parte do plano: os censos do mundo. Descobrimos que cidades majestosas foram cobertas de terra, a população diminuiu, e os vestígios arquitetônicos de épocas passadas foram exibidos de forma ostensiva e depois destruídos dentro das exposições mundiais. Tudo isso indica uma tomada e reinicialização deliberada do mundo. Mas, para que essa tomada fosse bem-sucedida, não bastava destruir evidências físicas, era preciso realizar um censo total do mundo, apagar a memória de como o planeta era antes do cataclismo e substituir a população que pudesse se lembrar da verdade. O primeiro passo nesse censo afetou a própria geografia. Olhe mapas antigos, feitos por Mercator, Blaeu e outros cartógrafos antes de meados do século XIX. Eles mostram uma configuração totalmente diferente de continentes e corpos d'água internos. Frequentemente vemos mares interiores extensos, enormes pântanos ou lagos na Ásia Central e na Sibéria, que aparentemente deveriam ser elementos estáveis da paisagem. Mas no final do século XIX, esses mares e pântanos misteriosamente desaparecem ou se reduzem drasticamente. À luz da hipótese do dilúvio de Lama, esses mapas antigos não parecem erros, mas sim evidências de um mundo pré-dilúvio onde a água era muito mais abundante. O fato geográfico e histórico mais chocante é o Império da Tartária. Ele aparece nos mapas há séculos, ocupando enormes territórios da Eurásia. Não se tratava de um estado mítico, mas de uma formação gigantesca registrada nos mapas. E, de repente, por volta da década de 1870, simplesmente desaparece. Não se desfez por guerra, não foi conquistado, simplesmente sumiu da história oficial e dos livros, como se tivesse sido apagado da memória da humanidade. Apagar geografia e história exigia controle total da demografia. E aqui chegamos ao elemento mais sombrio e trágico dessa reinicialização: os trens de órfãos. Entre 1854 e 1929, nos Estados Unidos, foi organizada a movimentação em massa de crianças, muitas vezes em condições horríveis, de cidades do leste, Nova York, Boston, para o centro-oeste e oeste. Estima-se que até 250 mil crianças tenham sido deslocadas. Oficialmente chamava-se caridade, uma tentativa de ajudar órfãos a encontrar novas famílias. No entanto, investigações desse fenômeno revelam detalhes assustadores. Muitas dessas crianças não eram órfãos no sentido tradicional.
Muitos tinham pais vivos que ou perderam seus direitos parentais ou desapareceram em algum cataclismo. As crianças eram frequentemente distribuídas nas estações como mercadoria para fazendeiros que buscavam mão de obra barata. O motivo por trás desse deslocamento em massa vai muito além da caridade. Se o cataclismo eliminou grande parte da população adulta, os portadores dos antigos conhecimentos, língua, tecnologias e da história da Tártara, então as crianças, que não lembravam seu passado, se tornavam um material de construção ideal e puro para a nova sociedade. Separadas de suas raízes, assimilavam-se facilmente à nova cultura oficial e à história que lhes era imposta. Não se tratava apenas de um ato de caridade, mas de uma limpeza demográfica, com o objetivo de criar uma sociedade nova sem memória. E assim que esses materiais de construção eram distribuídos e as ruínas expostas e destruídas, começava o próprio processo de implantação da nova ordem mundial. Após a década de 1850, observamos o surgimento explosivo e sincronizado de instituições que, até então, não tinham influência tão centralizada. De repente, aparecem bancos centrais em sua forma moderna, arquivos nacionais que começam a unificar e codificar a história, universidades de elite formando a elite científica e administrativa e, claro, corporações internacionais. Tudo isso surge praticamente ao mesmo tempo, como se fosse um plano único, escrito antecipadamente. Não parece progresso orgânico, parece um sequestro do comando. Nesse mesmo período, ocorre também a ruptura arquitetônica. A monumentalidade, harmonia e geometria perfeita, características da primeira metade do século XIX, cedem lugar a construções funcionais, muitas vezes sem expressão, de tijolo e concreto. Não é apenas uma mudança de estilo, é perda de conhecimento. Conhecimento sobre acústica, proporções ideais e geometria sagrada, embutidos em edifícios grandiosos. Tentativas de inventores como Nikola Tesla de reviver a ideia de transmissão de energia sem fios, que poderia ser um legado do velho mundo, eram classificadas como loucuras, e seus trabalhos, incompatíveis com a nova economia baseada em hidrocarbonetos, eram destruídos. As novas elites, sobreviventes do cataclismo, não gastavam recursos construindo do zero. Elas assumiam o controle sobre as ruínas sobreviventes da velha civilização. E para consolidar-se o poder, precisavam apagar o passado. Para isso, foram criadas cronologias oficiais, livros escolares estatais e mitos nacionais, destinados a se tornar a única versão da realidade. A Tartárия desaparece dos mapas. O Coliseu e a Esfinge, acidentalmente, acabam enterrados e são rapidamente escavados. Órfãos perdem suas raízes, a arquitetura perde sua grandeza e a história perde sua verdade. Assim, o Novo Mundo não nasceu de um progresso gradual ou da Revolução Industrial. Ele foi imposto sobre as ruínas do Antigo, após um cataclismo global cuja memória foi cuidadosamente apagada. Tudo aquilo que nos parece progresso e a base do mundo moderno, na verdade, é apenas fragmentos cuidadosamente selecionados e apropriados por aqueles que tomaram o poder num mundo devastado. E a verdade ainda está aqui, esperando por nós, sob camadas de terra, em mapas antigos, em janelas lacradas e nas histórias esquecidas de centenas de milhares de crianças. Nossa tarefa é escavar, para descobrir o que nos foi escondido. A história vive quando é contada. Inscreva-se, o que vem a seguir você nunca ouviu antes.